Me apresentando rapidinho, eu sou da área da ciência da informação, migrei para essa área de tecnologia e entrei nessa área de governança de dados desde 2010, né? Acho que até um pouquinho antes, 2009, 2010, quando a Dama veio para o Brasil, né? A Data Management Association, e aí eu me apaixonei por essa área, né, de gestão e governança de dados. Então, desde então, eu venho atuando em projetos que sempre acabam tendo algum cross entre a organização e a gestão da informação, a arquitetura da informação, com a gestão de dados propriamente dita. E aí, com a LGPD, né, com a entrada da lei, aí, então, a LGPD entrou em rota de colisão com a gestão de dados, vamos dizer assim, né? E aí eu convidei a Cristina, que é advogada e que tem uma formação sólida nessa área, para apresentar comigo, então, esse curso para vocês, né, para o mercado, que, então, faz essa abordagem interdisciplinar entre essas duas áreas. Então, Cris, você quer se apresentar para o pessoal? Então, pessoal, eu sou também administradora de empresas e eu comecei a estudar proteção de dados porque eu estava com a intenção de fazer mestrado em 2018. E aí é um tema fascinante, porque o direito digital, a inovação, né, a tecnologia, né, realmente mudou tudo, né? E é um tema que não se esgota. Cada dia tem uma novidade, um fato novo. Isso é interessante, né? E me fascinou bastante. Aí eu migrei de área, né? Estou me dedicando ao direito digital, à LGPD, à proteção de dados, privacidade. E é uma atividade realmente multidisciplinar, porque um advogado sozinho não faz, uma pessoa de TI sozinho não faz, um gestor de dados sozinho também não faz. E aí, assim, o dono do negócio também tem que participar, tanto da gestão de dados, né, Renate, como do projeto da LGPD. E quem tem já uma gestão de dados implantada vai facilitar demais o programa de adequação à nova lei, porque já tem tudo estruturado. Então, na verdade, ela veio facilitar, né? Facilita muito a quem já tem isso dentro de casa, né? Já tem a gestão do dado estruturada, né? E quem não tem, vai ter um trabalho maior, porque vai ter que identificar onde estão os seus dados, como, né? De que forma está, e aí fica um pouquinho mais complexo fazer a adequação, né, da LGPD. A gestão de dados, ela tem o foco na ciência de dados, né, e no negócio, e a LGPD tem foco nos direitos dos titulares. Ela tem um conceito de dados pertinente à lei, e o foco dela é diferente da gestão de dados, mas os dois combinam, né? Eles se complementam e facilita, né? Sim. Então, o que a gente quer mostrar para vocês, assim, a nossa proposta com esse curso, com essa apresentação de hoje, é, assim, mostrar de uma forma bem simples, né, e bem, assim, didática, como que você aproxima essas duas áreas, né? Como que você precisa enxergar, ter uma visão sistêmica, né, dentro da organização e não pensar só na questão da proteção de dados, sem olhar para a parte da básica, né, da infraestrutura da organização, que onde está a qualidade de dados, a entrada de dados, né? Então não tem como você pensar em mitigar riscos, não tem como pensar em adequar, né, uma organização às exigências da lei, sem que você pense, né, em um projeto de gestão de dados, né? E isso para todo tipo de organização. Então, o que a gente quer mostrar também no curso é um pouco isso, que não importa se você é pequeno, médio ou grande, não importa se você é de um segmento ou de outro, né? O que importa é que você precisa se adequar,
né? E como que você vai fazer isso sendo pequeno ou sendo médio, não tendo uma área exclusiva, né, para governança ou para LGPD, né, uma área jurídica estruturada. Muitas empresas estão contratando consultores da área jurídica, né, para fazer essa adequação, mas não estão olhando para essa área da governança mesmo e da gestão de dados. Então, muitas empresas não têm ainda nem sequer essa cultura, né, do data-driven, não tem essa cultura não está orientada para dados ainda. Muitas empresas ainda tomam decisão com base no achismo, com base em muito pouca informação, ou com base numa qualidade muito baixa de dados, né? Então, é isso que a gente quer mostrar, né? O que e o como, né? E por onde começar. Então, é basicamente usar aquela metodologia do 5W2Hs, né? Então, é envolver todos os aspectos que permeiam projetos que cruzam essas duas áreas, né, do conhecimento, tá? Então, a gente vai começar passando uma apresentação. Eu vou falar uns 10 minutinhos, né? E aí a Cris depois apresenta a parte dela, do conteúdo do curso, e aí no fim a gente abre para que vocês possam fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, né? Então, a Marisa já está escrevendo aqui que há grandes companhias da nova economia que sequer têm uma área de governança, exatamente. Então, a gente vê muito em empresas grandes, de grande porte, inclusive, né? Essa falta de cultura e de consciência de que precisa realmente de uma área estruturada, né? E ainda as empresas terceirizam muito, né, algumas áreas mais estratégicas, né? Então a gente percebe esse movimento de não fazer a coisa acontecer dentro de casa mesmo, né? E com isso, às vezes tem muitas consultorias nas empresas, né? A gente que entra muito na empresa, em empresas, a gente percebe, né, que as empresas possuem muitas consultorias e muitas vezes as consultorias nem se conversam, nem trocam por ideias do projeto. Às vezes o projeto está ali, né, na mesma área e são coisas, parece que completamente diferentes, né? Então a gente tem vários tipos de problema dentro das organizações que acabam assim refletindo, né, num gasto muito grande de dinheiro, né, de investimento, sem um retorno adequado para o projeto, quando poderia ser de uma outra forma, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, tá? Vocês só me dizem se está tudo ok, se vocês estão vendo, né, a tela. E então, aqui a gente vai começar a falar de alguns conteúdos importantes que vamos ter no curso, né? Então, a gente vai falar do dado no contexto informacional. Então, é o que a gente chama de dados informacionais. O que são dados informacionais? São dados que são voltados para a tomada de decisão. Então, eles são convertidos em informação e aquela informação ela é levada para o contexto de tomada de decisão da empresa. Então, são as informações estratégicas, são informações, né, são relevantes para a organização, e aí você pode estar falando de todo tipo de dado dentro da empresa. Nós vamos falar um pouco da diferença entre governança e gestão, porque é incrível como muitas empresas e muitas pessoas, principalmente, não sabem ainda exatamente quais são os papéis, quais são as responsabilidades de uma área de governança e de uma área de gestão. Então, mesmo que você não seja uma grande empresa, você pode ter pessoas com papéis e responsabilidades que sejam de governança e de gestão, mesmo que você não tenha uma área com esse nome, né? Então, como fazer isso numa empresa, seja ela de que tamanho for? Então, isso também vai ser um tema relevante dentro do conteúdo. E aí a gente vai mostrar, agora hoje mesmo eu vou mostrar para vocês, né, o framework da DAMA, que são as áreas do conhecimento envolvidas na governança de dados, né? Então, nós vamos passar por cada uma dessas áreas e vamos mostrar, então, a importância e a relevância de cada uma delas, né? E aí, de novo, mesmo que você não tenha uma área de governança e uma área de gestão, é muito importante que você
tenha os conceitos que envolve cada uma das áreas, né? Porque esses conceitos precisam estar muito sólidos, né, na equipe, seja ela multidisciplinar, seja uma equipe especializada, ou seja uma consultoria terceirizada que trabalhe junto com a organização, né? Então, e aí a gente vai dar muito foco para a arquitetura de dados, porque é na arquitetura de dados que começa o projeto, né? Porque fazendo uma analogia com uma casa, né? E aí você tem uma situação, você está ali, né? Você faz o projeto, né? Super abstrato, né? Você imagina a casa, você começa a desenhar, né? Você tem as camadas, né? As camadas com códigos, as estruturas, né? De dados. Então você começa com um projeto conceitual e até você fazer o projeto físico da casa, né? Então tudo começa na arquitetura de dados. A arquitetura de negócios, a arquitetura de processos também são extremamente importantes. Então, mesmo que você não tenha área, você precisa ter uma área de negócios que vai estar alinhada com a estratégia da empresa, né? Porque muitas vezes as empresas colocam a responsabilidade da governança dentro da área de TI, né? E o ideal seria que ela estivesse na área de negócios da empresa, né? Então essa arquitetura de negócios ela é fundamental para você estar alinhado e estar falando diretamente com o board da empresa, sabendo exatamente quais são as estratégias e quais são o alinhamento e o objetivo principal do negócio da empresa, né? E os processos que são os fluxos, né? Então a gente vai ter os conceitos do ciclo de vida do dado também, né? Então, assim, por onde que passa aquele dado? Quais são os processos, né, que são vitais para a organização, né? E aí falando de todo tipo de dado, então vocês sabem que para a governança e gestão de dados, a nomenclatura ela é um pouco diferente do que o pessoal do jurídico, da LGPD, utiliza. A própria lei, né, não fala dos dados como a governança e a gestão fala. A Cristina vai falar bastante disso no curso, né? Então, por exemplo, na governança a gente fala de dado mestre, referência, dado transacional, os dados históricos, né? E já na LGPD tem outra nomenclatura. Então, assim, nós vamos explicar exatamente quais são os tipos de dados, né, para cada uma dessa tipologia e como que eles se cruzam, como que a gente pode falar a mesma língua, né, quando a gente está com projetos assim cruzados de governança da Lei Geral de Proteção, né? Vamos falar da dimensão da qualidade de dados, porque a qualidade de dados é um aspecto fundamental, né, não só dentro da governança de gestão, mas também para adequação da Lei Geral de Proteção, né? Então, principalmente a questão da privacidade, a questão da ética, né? Essa questão, por exemplo, da onde vêm os dados, né? A gente tem os dados estruturados, tem os dados não estruturados, tem os internos, tem os externos, tem os dados primários, os dados derivados, né? Então, são muitos tipos de dados que a gente precisa pensar na questão da qualidade desses dados para poder garantir exatamente que essa informação que vem lá na frente, né, para a tomada de decisão, ela tenha qualidade e ela seja necessária e seja suficiente também, porque quando vem a lei, né, a lei coloca a questão dos dados sensíveis, dos dados, né, dos dados pessoais, então a gente precisa adequar e pensar também no que é necessário de fato, né, porque as empresas estão muito acostumadas a pegar todo tipo de dado, agora sem parar para pensar se o dado é válido para aquele negócio, se ele não é, né? Então isso a gente vai abordar bastante também no curso. E aí um outro aspecto relevante é a organização e a recuperação da informação, né? Então as taxonomias, as ontologias, elas são fundamentais para um projeto na empresa, porque você gera muitos artefatos e você precisa organizar esses artefatos. Então, como que você vai construir uma estrutura hierárquica, como que você vai criar padrões, nomenclatura, né? Então, a gente vai ver
né, tudo isso também no curso. E agora passando assim rapidamente para vocês, né, só para ter uma visão assim ampla, depois vocês vão ver o material lá na aula, né? Então aqui você tem o framework da Dama, né, que é o que mostra então todas as áreas do conhecimento que estão envolvidas, né? E não é à toa que a gerência de arquitetura de dados ela aparece aqui do lado esquerdo, né, como com destaque, né, porque ela é a primeira área, né, que você vai planejar e vai pensar dentro do projeto, né? E aí depois, então, cada uma dessas áreas do conhecimento vai ter, então, a relevância, a sua importância, os seus conceitos, e vai ser muito importante que você, mesmo que não tenha uma empresa grande, que você inclua esses conceitos dentro, né, dentro do projeto, né? E aí vocês percebem também uma questão interessante aqui, que existem várias áreas do conhecimento que não envolve muito conhecimento da área de tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, essa área de gerência de metadados, né? Que os metadados são os dados, né? Que são os conteúdos relevantes e referentes dos dados, né? Uma analogia que eu gosto de fazer bastante com metadados é a analogia, por exemplo, de um self-service, né? Então, quando você está vendo o prato, o metadado, ele é basicamente aquela etiquetinha que aparece embaixo dizendo o que é aquele prato. Então, aqueles são os metadados daquela informação, né? Daqueles dados. Então, a gerência de metadados, a gerência de qualidade de dados, a gerência de conteúdo e documentos são algumas das áreas que você não precisa ser da área de TI para assumir, né, assumir a sua responsabilidade e um papel dentro de um projeto, tá? Então, vocês vão ver que com conhecimentos básicos específicos, né, relacionados a essa área, não, você pode ser da área de biblioteconomia, né, de ciência da informação, você pode ser da área de engenharia, da área de direito, enfim, de humanas, você não precisa ser da área de exatas, você pode perfeitamente acompanhar projetos dessa área, se responsabilizando por algumas dessas frentes no projeto, tá? E aqui, então, eu trago uma outra informação interessante, porque dentro da organização e recuperação da informação, que a gente vai falar do apoio que as taxonomias e as ontologias podem trazer para projetos dessa área, né? As taxonomias mais na questão da estrutura de vocabulários controlados, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de níveis de vocabulários controlados, então, a taxonomia aqui, como vocês podem ver, ela já aparece num grau de complexidade um pouco maior, né? Um pouco antes de um tesauro, que já é um vocabulário controlado um pouco mais sofisticado, né? Que a gente vai ver bem as diferenças, né? E as ontologias, elas já não são, na verdade, um vocabulário controlado, mas elas vêm mais da área da filosofia, porque envolve, assim, conceitos mais amplos dentro de uma área do conhecimento. Então, existe uma linguagem, né, específica de ontologias que está sendo muito utilizada hoje na questão da web semântica, na questão da inteligência artificial, né? Então, para a recuperação da informação, né, isso está sendo bastante utilizado dentro de projetos, inclusive para Data Lake, né, aquela etapa do projeto onde os dados são colocados dentro de um ambiente, onde você ainda não tem uma categoria, uma categorização, ainda você não tem uma definição de uma estrutura, né? Você está começando o projeto, então é muito interessante você pensar nessa questão de categorização, de organização da informação e de recursos, né, de ferramentas que possam te ajudar para conseguir criar essas categorias, né, de dados na organização, tá? Então, basicamente, essa vai ser a minha área, né, dentro do projeto, dentro do curso. Vai ser um curso de 6 horas, então vai ser basicamente 2 horas e meia, né, 3 horas da minha parte, mais 2 e meia, 3 horas da Cris, né, e com alguns exercícios, algumas dinâmicas, né, então depois a gente pode falar um pouquinho mais. Então eu queria passar para a Cris, para ela contar um pouquinho como vai ser a parte dela no curso, né, relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, ok?
Cris, com você. Então, pessoal, a LGPD é uma lei principológica, né? E ela veio, não foi para dificultar a vida nem das empresas, nem das pessoas. Na verdade, ela veio proteger os direitos dos titulares e orientar os operadores, as empresas que tratam dados pessoais, né? Então, ela é uma lei que veio organizar, como bem a Renate falou, você tem o seu projeto de gestão de dados, você pega a informação, eu vou pegar mais porque eu posso precisar. Isso era muito comum, né? Até, e ainda é comum, porque ainda não temos essa cultura. E, na verdade, agora, após a lei, tudo que você pegar de dados pessoais, você coletar dados, você tem que ter uma finalidade. Essa finalidade tem que ter uma necessidade. Essa necessidade precisa ser adequada. Ela está adequada e tem mais 7 princípios para você verificar. Mas se você não tiver uma finalidade, se ela não tiver adequada, se ela não for necessária, você então descarta, porque você, além de tudo isso, você vai ter que ter uma base legal que fundamente esse tratamento, né, dessa finalidade. Então, não é assim, eu vou pegar o nome do pai, porque se eu precisar do nome do pai, mas você vai fazer alguma coisa com o nome do pai? Não, então por que você vai pegar? Aí você está em desacordo com a legislação. Aí ela vê os princípios, você obedecendo, são 10 princípios mais a boa-fé. Então, na verdade, temos 11 princípios, né? Então, você seguindo os princípios, não tem erro. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer atividade, de qualquer categoria, ela consegue se adequar à lei. É só seguir os princípios. E a abrangência da lei e os aspectos relevantes, que a gente vai falar também, ela abrange toda empresa pública e privada, ou pessoa, um profissional autônomo, um advogado que trate os dados pessoais com finalidade econômica. Eu, por exemplo, Maria Cristina, se eu for fazer uma festa, convidar vocês e pôr uma listinha lá na minha portaria, olha, vai vir a Marisa, vai vir a Amanda, vai vir a Renate, isso não tem nenhum fim. Eu não vou usar para mais nada, é só para poder ter um controle de entrada, depois vai ser descartada a informação. Então, eu não tenho que me adequar à LGPD. Agora, eu sou um buffet, vou pegar o nome de vocês e depois eu vou querer fazer prospecção, eu vou ter que pedir autorização para vocês, informar que eu vou fazer isso, e aí já muda, tem que ter uma base legal para isso, né? Então, a gente vai discutir todos esses aspectos, né? E principalmente os princípios. A gente vai falar cada um deles, né? Eu falei da finalidade, da necessidade, da adequação, mas tem o princípio da transparência, que é um bem basilar de todos, tem o da responsabilização, né? Você tem que prestar contas, e mudou um pouco a figura. Antes, os dados, eles tem dados mestres, a Renate vai explicar, e tem dentro desses dados, tem os dados pessoais. Quando a empresa trata de dados pessoais, ela vai ter que observar a legislação, que é a Legislação Geral de Proteção de Dados. Então, tratou dado, você vai separar. Aí, sobre a visão da LGPD, os dados são dos titulares. Então, a visão dada da LGPD não é proteger o negócio, é proteger os dados dos titulares que você utiliza no seu negócio. Muda a visão, é diferente, sabe? Agora, eu tendo uma boa gestão de dados, isso vai me facilitar, porque eu vou saber se o dado está estruturado, não está estruturado, onde ele está localizado, quais são os dados pessoais. Segundo a LGPD, a classificação, os conceitos é diferente, né? A gente trata, o conceito é dado pessoal sensível, dado anonimizado e dado pseudonimizado. Então, ele é totalmente diferente. Mas ele acaba vindo, se eu tenho uma gestão, eu consigo captar esses dados e tratar adequadamente
dentro da lei, dentro das bases legais, dos enquadramentos e da espécie de dados, eu consigo separar. E uma coisa interessante também, se a empresa tem a gestão de dados, ela tem qualidade na informação, ela gera relatórios confiáveis, né? E aí, dentro da lei, nós temos relatórios também para apresentar. Então, nós vamos conseguir gerar esses relatórios, um deles é o registro de operações de tratamento de dados, outro é o relatório de impacto sobre a proteção de dados, de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais assertiva, porque eu já tenho todos esses dados trabalhados, né? Não vou precisar fazer na unha, né? Não vou precisar fazer na mão esses relatórios, né? Então, o impacto interessante que a lei traz para as empresas que já têm conceito, né, de governança, de gestão de dados, de uma certa facilidade, né? Já tem os processos. Por quê? Tanto na LGPD, qualquer processo, qualquer consultoria, qualquer projeto, você tem três pilares, né? Tem pessoas, né? Você tem a tecnologia, né? E você tem os processos, né? Então, seja processos de gestão de dados, seja processos de procedimentos de execução de trabalho, né? Cada departamento tem um procedimento, tem um processo. Se a empresa já tem isso estruturado, vai facilitar na hora de você fazer o levantamento dos seus dados pessoais, para saber o que você trata, por que trata, para poder fazer os enquadramentos de uma forma muito menos traumatizante, digamos assim. É mais complexo numa empresa que não tem processo, que não tem governança de dados, que tem várias planilhas com dados das pessoas separadas, assim, espalhada por toda a empresa, né? Então, veja a dificuldade, né? De repente, um tem no computador, o outro tem na rede, você juntar tudo isso, organizar, classificar, né? De acordo com a lei, separar, conforme as espécies, né? Então, tudo isso vai levar mais tempo, vai ficar mais complexo, sendo que após a adequação da lei, quem não tem processo vai ter que fazer um projeto de processo. Quem não tem processo de dados, gestão de dados, vai ter, claro, se é a empresa que vai definir, mas se ela quiser organizar e deixar uma equipe multidisciplinar trabalhando em benefício do negócio e dos titulares, são coisas diferentes, nós vamos ter que trabalhar com várias pessoas, com as suas expertises, mas sempre com os seus denominadores comuns, que vai ser melhorar a vida da empresa, que a empresa dando valor para os direitos dos titulares e dando valor ao seu negócio, vai levar isso de forma relevante e vai dar uma importância e vai se destacar muito do mercado, né? Então, assim, a ótica da LGPD é da ótica do titular. Nós somos os nossos dados, né? Então, nós temos que ter a preocupação com a segurança desses dados, tem que ter a preocupação se houver um vazamento, da que forma que nós vamos atender, se vai prejudicar o titular, a gente tem que avisar o titular, temos que ter um sistema de segurança da informação muito bom, tanto analógico quanto digital, porque a lei ela aborda as duas partes, né? A parte física também, né? Se eu tenho um arquivo de departamento pessoal físico, que todo mundo tem acesso, ali tem dado pessoal sensível, tem dado de saúde, tem dado de salário, que é confidencial, né? Então, assim, tudo que pode discriminar uma pessoa que está dentro dos dados sensíveis, que depois a gente vai discriminar certinho para vocês, eu vou discriminar, falar de cada um, o que é dado pessoal, o que é sensível, ou anonimizado, depois que ele é anonimizado, a lei não cabe mais. O pseudonimizado é para você não expor o dado diretamente da Maria Cristina, entendeu? Você vai mesclar, para que não seja, mas a lei vale para ele. O anonimizado não, a não ser que tenha alguma técnica que consiga reverter essa anonimização, aí ele volta a ter a lei sobre ele, né? Nós vamos explicar cada um deles, porque por isso que a Renate falou,
Na lei, o conceito é diferente, até porque ele está protegendo pessoas diferentes. Então, o que a lei veio promover? O tratamento responsável dos dados, né? Antigamente, a pessoa é abordada, tem o CDC também, tem outras leis que já vinham, né, tentando proteger as pessoas, né, te vender coisa que você nem imagina por que estava vendendo, porque ele estava captando tudo que você estava fazendo na internet, e ele consegue seu telefone, entra em contato com você. Então, tudo isso veio a organizar. Então, essa lei é boa, não é ruim, né? A única coisa é que não temos a cultura, nem na empresa e nem na pessoa, né? Porque a gente acaba, né, não ligando muito, e hoje em dia tem muita fraude, né? Tem crimes, né, horríveis, né? Apesar que não tem crime menos horrível, né? Mas tem mais grave, digamos assim. Então, nós temos que ter bastante cuidado, ter informação, né, para não tornar público uma informação que alguém pode fazer mau uso. Uma coisa simples que a gente vê, né? Todo mundo vacinando, contente, vai lá e pá, mostra, né, o cartão. No cartão tem o seu CPF, tem o seu nome, tem a localização, tem o nome da enfermeira, tem o Corém da enfermeira que te aplicou. Olha quanto dado pessoal que você colocou público assim e que alguém pode fazer mau uso daquilo. Alguém vai pensar nisso na hora de tirar, né, a foto? Só profissionais da área de proteção de dados, privacidade de dados. Meu Nossa, Deus, não eu pode nunca, fazer isso. eu nunca dei um zoom numa dessas fotos de alguém Sim, tomando, mas eu vou dar assim, agora para ver se eu consigo ver. exato. Então, assim, a gente começa a ficar assim, não, isso não pode e tal, né? Porque está tudo lá, você está tornando público. Nossa. Então, aí é uma informação que o seu CPF você faz muita coisa hoje, né? E, Cris, deixa eu te Então, fazer uma primeira pergunta aqui, né, para fazer um esquenta. O lugar assim, quando a gente entra numa farmácia, vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que te pedem é o CPF, né? O que que você faz nessa hora? O que que você tem que dizer nessa hora? olha, veja, eu antigamente, tá, tinha um negócio do CPF. Tem o CPF, o negócio da nota fiscal. Para você emitir a nota fiscal, você tem que informar o CPF. Mas Se for para já no balcão eles pedem, né? Não é? eles pedem. E agora eles estão pedindo um consentimento que você tem que assinar por digital. Vê se tem cabimento. Você acha que uma farmácia vai ter uma segurança lá da informação, vai resguardar a sua digital? Entendeu? Ela é uma farmácia, né? Né? Pode vazar a sua digital. Com a sua digital, você vai no banco e faz um empréstimo. Então, assim, eles estão tentando pegar o consentimento com dados exagerados, né? Pegar o consentimento, olha, para ter esse casadinho, não pode, para ter desconto, o CDC já tem lei para isso, não pode. Entendeu? Porque, ou você assina, ou você não tem um desconto, porque é o que está acontecendo, né? É, Tanto na Raia, na drogaria São Paulo, eles sim, fazem isso. Se você não aceitar, você não tem um desconto. Então, você não leva, porque tem um monte de farmácia que você compra aí, principalmente na internet, que você tem mais desconto do que neles. é, Porque você não pode dar um consentimento com a sua digital. É sim, desproporcional, né? sim, Né? sim. Então, assim, a orientação é tomar muito cuidado, principalmente com o digital, até em academia, né? A Uhum, academia não vai ter um sistema robusto que guarde a sua digital. Então, tudo que for assim, e é dado sensível, tudo que for uhum, dado sensível, a empresa tem que tomar o cuidado de se não for, de substituir. Um banco, não. O banco vai precisar da sua digital. Tá uhum, correto. Agora, uma farmácia precisa da digital, já não estaria correto, sabe? Então, uhum, assim, tem que ter um bom senso para não ter o desvio da finalidade, né? uhum, Por outro lado, ainda está infringindo uma outra lei, que é a lei do Código do Consumidor. Você não uhum. pode exigir, você não pode tirar vantagem. E, por outro lado, você não sabe o que ele vai fazer com o seu dado. Você compra um remédio no seu nome, você deu É, seu CPF, de diabetes para o seu vizinho.
Você vai saber se eles não vão passar isso para o convênio, para o seguradora, que vai achar que você tem diabetes, então aí já vai te discriminar, você tem um valor maior na hora de fazer uma cotação. Né? Então, assim, tudo isso, o dado não é de graça. Por que eles estão querendo? Né? Não é só para ter o desconto no medicamento. Né? Então, cabe a gente realmente não se deixar levar por essa história do desconto. Né? E eu acho que no caso de empresas, né, eu acho que a grande pergunta do 5W2Hs é o why, né? O why que é o porquê. O porquê que você. O que você quer fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Por quê? Né? Por quê? Então, para que serve? Para o que vai servir isso para a gente lá na frente, né? O que é estratégia para a gente? O que é tomada de decisão para a empresa, né? Então, eu acho que essas são as perguntas que você tem que fazer na hora de fazer esse limpa, né? Porque todo mundo vai ter que fazer esse limpa, de eliminar. E está inadequado, né? Sim. Então, fazer um rastreamento geral nos dados da organização, tanto físico quanto digitais, voltados para essa finalidade, para ter dentro das suas bases somente dados que realmente você precise e aí buscar os consentimentos necessários para que você possa utilizá-los e mantê-los com segurança, né? Tem as outras bases legais, né? Então, o consentimento até é uma delas, lógico, né? Mas a maioria até tem execução de contrato, obrigação legal, o ciclo de vida dos direitos dos titulares é um pouco diferente do ciclo de vida da gestão de dados, né? Porque dependendo do documento, uma obrigação legal, você leva anos para poder excluir. Então, assim, eu posso pedir exclusão, mas se eu tenho aquele dado de fundo de garantia, por exemplo, ou de uma ficha médica, aí eu tenho 20 anos para guardar, outra depois da última consulta, né? Então, assim, cada atividade que você mexe, cada uma delas tem um ciclo de vida. E você tem que ter essa tabela de temporalidade. Por isso que o projeto de início, ele é meio complexo. Depois, não pode parar, porque a empresa é dinâmica. Tem que ter a governança da proteção de dados também, que deve caminhar junto com a gestão de dados, né? Porque o mundo é dinâmico. Hoje está assim, amanhã muda, né? Tem que pensar na mitigação dos riscos, né? Tem que pensar numa série de... e-mail marketing, por exemplo. A pessoa tem uma base de dados antiga. Para ela poder falar com a pessoa novamente, ela vai ter que pedir permissão. Olha, eu tenho você aqui na minha base de dados, então posso continuar? Você permite? Aí é um consentimento. Ou você não permite, então você se tira, aperta aqui para tirar, né, da lista. Então, assim, é trabalhoso, mas você fazendo a lição de casa, né, vai ficar de acordo, vai se destacar no mercado e vai monitorar para sempre melhorar, né? Não existe nada perfeito que não possa ser melhorado, né? Podemos abrir, então, Cris? Podemos abrir para as perguntas? Vamos. Podemos, Você sim, quer claro. Então, deixa eu abrir, tirar aqui o compartilhamento, né? Porque aí a gente vai deixar para vocês depois para consultar. Então, estou vendo que a Marisa acho que quer fazer uma pergunta, né, Marisa? Está com uma carinha de quem quer perguntar. Diga. É um prazer novamente assistir uma palestra sua, Renate. Eu fico muito feliz. Querida. Obrigada. Eu, na verdade, já trabalhei em diversos tipos de companhia na área de governança, na área de gestão de dados em geral. Mas, por exemplo, hoje eu trabalho em um banco e a gente usa informações desses birôs de informação. Eu também já trabalhei em um birô de informação há alguns anos atrás, em tempos pré-LGPD. Mas qual é a questão? Você quer obter, por exemplo, uma informação para ver se a pessoa é uma validação da identificação dela. A Marisa, ela acabou de assinar aqui uma proposta para querer esse cliente desse banco. Então, eles vão fazer uma consulta do CPF da Marisa em diversos birôs de informação para ver se realmente ela não está mentindo, se ela não falsificou algum dado. Mas qual é o problema disso? Em contrapartida, o birô da informação vai saber que o banco X
está com a Marisa como cliente. Então, ele vai acumulando esses dados também, né? O que nos garante, de fato, que um birô, ou todos os birôs que trabalham com instituições financeiras, eles não vão simplesmente coletar os dados para além da finalidade deles. Se, por exemplo, eles têm uma informação do meu endereço de 2 anos atrás e eu me mudei de casa. Então, agora essa informação que consta no banco X e que eles estão fazendo. O que eles vão fazer com o meu CPF e caso haja um vazamento por parte do birô? Então, Marisa, esse aí é bem polêmico, porque eles usavam mesmo a informação. Eles captavam antes da lei e usavam, e até oferecia, né, o produto do concorrente, né, de uma forma melhor. Hoje, pela LGPD, você tem que ter a finalidade. E quando esses birôs, eles até podem continuar fazendo o enriquecimento da base, desde que ele informe a Marisa: olha, estou captando seu dado, você autoriza? Eu posso divulgar isso, isso, isso? Mudou, entendeu? A empresa que está fazendo a pesquisa, ela está dentro da base legal de proteção ao crédito. Então ela está embasada. Agora, o birô, se ele teve, na verdade, a empresa não pode compartilhar com o birô aquilo que não foi autorizado por você, entendeu? Pela LGPD. Então, e se a empresa captou, ela não pode usar essa informação porque ela não tem finalidade para isso, entendeu? Né? Então, e ainda, o Serasa mesmo, ele teve uma ação judicial, foi multado, entendeu? Não sei se vocês acompanham, porque as sanções da LGPD ainda não tem vigor, mas já está tendo ações judiciais, né, que estão utilizando a LGPD. O Serasa foi uma delas. Inclusive, houve vazamento, que o Serasa nega, né? Foi um mega vazamento dos dados do Serasa. Quer dizer, o Serasa te fornece um serviço para o consumidor de acompanhar o seu CPF, e ele mesmo acaba tendo um vazamento, né? De dados, né? Então, e esse olhar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? Ela vai estar de olho, eu acho que é uma das logos que ele vai atacar, porque tem várias outras de empresas, né? Tem a Boa Vista, tem um monte de birô aí que fazia, não pode mais, entendeu? Mas elas já estão sendo atuadas judicialmente, viu? Sim, né? e agora as multas devem começar logo também, agora acho que em agosto, né? Agosto começa a valer multa e a gente está tendo muitos casos assim de golpes no mercado agora também, né? Por conta de vazamentos de dados já, né? Muita gente entrando em golpe, né? Amigos meus assim que já caíram nessa, que já deram então dinheiro para sequestrador, né? Olha, coisa de louco, né? Que está acontecendo Então, já com data, e tá os mega parando na mão. vazamentos, Sim, sim. tá tendo muito, porque assim, eles estão querendo ganhar dinheiro com isso, os hackers, né? Sim. Porque aí ele tendo vazamento, e se tiver dado sensível lá no meio, a empresa tem que correr, avisar todos, né? Então ela tem que ser organizada. Se ela não tiver uma gestão de dados, como é que ela vai avisar, né? A Prudential é uma seguradora aí top de mercado, né? Ela teve vazamento de dados. Sim. E eu sou cliente deles, eu fiquei sabendo, eles ofereceram o Serasa durante o ano. Puxa. Aí, assim, eu sou super cuidadosa, sempre fui. Tem CPF que foi parar lá na Dark Web, e-mail, sabe? Nome de mãe, coisa do governo. O governo, ele tem muito dado nosso e não tem segurança de informação adequada. Não. Aconteceu também no Einstein, né? Com o Einstein junto com o Ministério da Saúde também, né? Nesses Exato. Sistemas com relação ao Covid, né? Agora, então teve muita rolação de cabeça aí também por conta disso, né? Legal, Marisa, respondeu a tua pergunta? Tranquilo? Perfeitamente. Eu coloquei... É uma questão até perigosa para a gente lá na instituição financeira onde eu trabalho, esse banco digital,
justamente por causa desses grandes vazamentos de dados, dificulta muito para a gente a validação da identificação daquelas pessoas, porque Sim. muitos dados já foram vazados. Exato. E já tivemos golpes engraçadíssimos, como um irmão gêmeo, que era um estelionatário, era gêmeo idêntico. Como que a gente foi identificar, para detectar essa fraude, foi uma coisa terrível, porque aí não era nenhuma questão de vazamento, ele simplesmente pegou os dados do irmão, separou, misturou com os dele, colocou lá. Ele tinha a mesma face, a gente faz uma identificação de reconhecimento facial, e ainda assim, eu não sei como, até hoje, eu preciso perguntar como é que eles detectaram essa fraude. De Mas repente assim, a digital, né? Muitas coisas, sim. A digital deve ter sido. Pode ter sido, verdade. Gente, eu coloquei aqui no chat, aproveitando enquanto vocês estavam, a Cris estava falando, o link para o curso, tá? Que está com 30% de desconto até o dia 18, e aí depois ele passa 20%. Coloquei meu e-mail também, porque a gente, assim, está muito disposta a não deixar ninguém de fora, sabe? A gente não quer... É muito difícil precificar hoje, nesse momento da pandemia, por conta da situação de todo mundo, né? Então, a gente está muito aberta também para que, caso vocês queiram fazer uma contraproposta, tá? Que não deixem de fazer por causa de valor, tá bom?